Fé e empreendedorismo. Este é o tema deste nosso 25º episódio do podcast das Conexões. Seja muito bem-vindo a este espaço em que nós trocamos ideias, compartilhamos aqui os nossos conhecimentos para que você possa conhecer a nossa jornada e também se inspirar, caso você já seja empreendedor ou caso você esteja aí pensando em empreender. E hoje eu vou receber 4 pessoas nesse episódio. Olha que especial. Elas vão nos guiar no tema entre fé e empreendedorismo no mundo dos negócios. Primeiro, nós vamos ter a honra de ouvir o Frei Rogério Soares, ele que é fundador da Pastoral do Empreendedor Nacional. Ele vai nos mostrar, vai nos falar como o empreendedorismo católico pode não apenas nos conduzir ao sucesso profissional, mas também nos inspirar a servir ao próximo de maneira altruísta e significativa. Nós vamos conversar também com a Ariane Schenfeld. Ela é proprietária da Lírio de José Store, loja de produtos religiosos. Ela vai compartilhar de que forma a espiritualidade se reflete na sua trajetória empreendedora e como cada produto conta uma história de fé e dedicação. E nós temos também aqui a presença da Gisele Maltaca. Ela vai abordar o tema do alinhamento emocional e a importância da fé nas nossas vidas. Ela vai nos dizer como harmonizar as nossas emoções com a verdade que Deus revela e como isso pode impactar positivamente nos nossos empreendimentos. E também recebo a Regiane Fernandes. Ela vai nos contar sobre como a fé pode ser transformada em arte. Vai nos inspirar a entender como a dependência em Deus nos guia e ilumina os nossos negócios, tornando cada criação uma expressão de devoção. Então, prepare-se para esse bate-papo enriquecedor que vai ampliar a nossa visão sobre fé e negócios. Eu trouxe esse tema sobre fé e empreendedorismo baseado na fé católica, que é a fé que eu professo, porque eu tenho certeza que independente da sua denominação religiosa que você segue, você com certeza vai aprender, vai se inspirar conosco, porque Deus está acima de tudo. Deus que nos guia, Deus que nos mostra qual é o caminho que devemos seguir. Por isso a gente trouxe esse tema para o podcast também, para que a gente possa te inspirar a fortalecer a sua fé. Eu sou a Andréa Adélio, a sua anfitriã nesta jornada. Vamos nos conectar? Então, nós vamos iniciar esse nosso bate-papo conversando com o Frei Rogério Soares, ele que é religioso da Ordem de Nossa Senhora das Mercês e atualmente é pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Jataí, Goiás. Ele tem um currículo bastante extenso, mas eu quero contar para vocês que ele é autor dos livros Ser de Deus é Rentável, O Poder da Fé na Vida do Empreendedor e Emagreça Rezando, o caminho espiritual da vida saudável. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Frei Rogério. Que alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Alegria minha, fico muito contente de estar abordando esse tema, fé, empreendedorismo, com esse time aí tão especial. Que bom. Frei, para nós começarmos a nossa conversa, já que o senhor aí é o coordenador, né, o fundador da Pastoral do Empreendedor, queria que o senhor falasse brevemente o que é a Pastoral do Empreendedor, qual é o objetivo. A Pastoral do Empreendedor nasceu há 13 anos em Salvador, quando eu era pároco da paróquia Nossa Senhora da Luz, e a gente fundou porque a gente sentiu a necessidade de que o empreendedor tivesse um lugar na igreja, uma forma de ser acolhido, de ser visto, de ser evangelizado. Então a Pastoral do Empreendedor, como o nome sugere, é o pastoreio com os empreendedores. A gente pastoreia, a gente cuida. É uma pastoral de cuidado com os empreendedores católicos. E hoje a Pastoral do Empreendedor, depois de 13 anos, está em boa parte do país, em muitas paróquias, e a gente quer chegar em mais lugares ainda. O senhor saberia dizer em quantas cidades, em quantos estados, pelo menos, já temos a Pastoral do Empreendedor? Devemos estar nos 15 estados, já são mais bastante. de 100 paróquias.
Que incrível. Eu tive a alegria de participar da primeira reunião da Pastoral do Empreendedor aqui em Curitiba e sei o quanto isso fez diferença na minha jornada, na minha caminhada, desde que eu iniciei ali essa caminhada, embora, né, claro, já tenha uma caminhada de igreja, mas a caminhada dentro da Pastoral do Empreendedor me ajudou muito a fortalecer a minha fé, principalmente para desenvolver os negócios, que é exatamente esse o ponto que eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para ancorar a nossa fala. De que forma, então, a fé se relaciona com os negócios? A fé tem tudo a ver com o negócio ou vice-versa. O negócio tem tudo a ver com fé. Empreender é um ato de fé. Mesmo aqueles que não professam a fé transcendental, sobrenatural, a fé em Deus, mas quem empreende, empreende a partir de um ato de fé. Porque empreender é se lançar num projeto, num negócio, que você não tem todas as garantias, não tem todas as respostas, você não sabe com certeza que aquilo vai dar certo. Por isso que empreender é correr risco. E o que é fé? Crer sem ver, crer sem ter, como diz São Paulo, né, na sua carta, crer sem ter todas as respostas, se lançar, ir. Então uma pessoa que tem a fé humana, aí entra a Pastoral do Empreendedor ajudando as pessoas, uma pessoa que tem a fé humana, que já tem essa fé que é um dom de Deus, alimentada pela fé divina, então ele potencializa o seu poder de ação, de ousadia, de crer. Então ele vai. Então a fé ela tem um papel assim, fundamental. Depois as pessoas que creem em Deus, como nós cremos, crer também que Deus guia as suas decisões, alimenta a sua vida espiritual e dá pistas para ele agir. Deus está no comando. Com certeza. Frei, nessa sua caminhada, o senhor falando sobre isso, me ocorreu aqui de fazer essa pergunta. Nessa sua caminhada de tantos anos, né, com empreendedores, professando a fé, trabalhando o desenvolvimento da fé, e como o senhor mesmo disse, não necessariamente quem professa a fé ali, religiosa mesmo, mas o senhor teria algum caso para trazer para nós, em termos de exemplo, de alguém que iniciou essa caminhada, que fortaleceu a fé, ou que se fortaleceu por meio do trabalho que o senhor desenvolve ao longo desses anos? O senhor teria algum caso? Com certeza deve ter muitos, né? Mas algum que o senhor pudesse trazer aqui brevemente para nós? Nós temos destravado muitas pessoas, porque os católicos têm uma tendência a ter crenças limitantes sobre merecimento, se merece crescer, se merece prosperar, se dinheiro traz felicidade, não traz felicidade. Então a gente vem também destravando as pessoas e mostrando que quem entra no mundo do negócio ele precisa, sim, prosperar pelo bem do negócio, pelo bem da sociedade. Não é pecado, eu tenho um caso aqui. Não é pecado prosperar, né? Enriquecer não é pecado, né? Não é pecado, não é pecado. O pecado é o acúmulo sem propósito, que está na Bíblia. Jesus Cristo fala do acúmulo sem propósito, que quando ele conta aquele agricultor que teve uma mega produção e ele resolveu fazer celeiros e guardar tudo para viver da opulência dos seus bens de forma egoísta. E aí veio uma voz e disse: tolo, ainda hoje sua vida será tirada. O que adiantou? Então, o acúmulo sem propósito, você fazer investimentos ultraconservadores que não colocam seu dinheiro para multiplicar, para render, esse é pecado. E o apego demasiado ao dinheiro. Fora isso, prosperar é, na verdade, um imperativo para o cristão. Deus, quando cria no Gênesis, está relatado lá, diz para o ser humano, diz para a humanidade: crescei-vos e multiplicai-vos e dominai a terra. Eu traduzo esse dominar a terra, empreendei a terra. Então, trazer soluções, continuar a criação. Então, essa é a missão do empreendedor. E isso também se reflete para aquele que cresce e que tem ali os seus colaboradores, ou mesmo que não tenha colaboradores, mesmo para quem empreende sozinho, a importância de trazer esse conceito, né, esse conteúdo que o senhor está trazendo, essa reflexão, também para os seus parceiros, porque mesmo sendo empreendedor sozinho, você vai ter ali pessoas com quem você precisa negociar, né? Se você tem essa visão, com certeza isso vai fazer diferença no trabalho do dia a dia, não é verdade? Com certeza. Negócios têm a ver com gente. E quando você sabe lidar com gente os valores cristãos, quando você começa a vivê-los, você percebe que os valores cristãos tudo focado para relacionamento. É o perdão, é o amor, a honestidade,
a perseverança, o cuidado, a acolhida, a não vingança, a não violência, todos os valores cristãos são todos focados em relacionamento. Então, se você é um cristão que vive os valores de Cristo, ensinados por Jesus, imita Jesus nos seus negócios, você vai potencializar muito esse negócio, porque negócio é relacionamento. Negócio é relacionamento com os colaboradores, relacionamento com o cliente, relacionamento com os fornecedores. Imagina uma pessoa que se relaciona bem. É um empreendedor de alta performance, sendo um cristão de alta performance. Perfeito. Então, para nós encerrarmos aí a nossa breve conversa, né, Frei, eu queria só que o senhor nos dissesse uma mensagem, na verdade, para quem está iniciando nessa caminhada, nessa trajetória de empreender. Qual seria a sua recomendação? A primeira coisa que eu digo para quem está iniciando é: coloque o seu empreendimento na sua imaginação diante de Deus. Quando você apresenta diante de Deus o seu empreendimento, a sua intenção, e esse empreendimento começa a funcionar na sua mente, na sua imaginação, começa a dar certo. Primeiro tem que dar certo na sua imaginação. Depois coloca na presença de Deus. Depois que você fez isso, vai. Mesmo com medo, vai. Empreenda, sempre tendo Deus à frente e focando nas vendas, porque vender é o motor de um negócio. Às vezes as pessoas fazem um negócio maravilhoso, lindo, mas a venda dela é muito fraca. Os judeus, Jesus Cristo era judeu, ele ensinou os judeus vendem, sabem vender muito bem. E está certo, a venda é o que move um empreendimento. Então, focando nessas coisas, imaginação, presença de Deus e venda, tendo um bom produto, você vai longe. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, né? A gente fez questão de ter a sua presença para ancorar, para abençoar esse nosso momento aqui também, porque a gente sabe que nós, como leigas, né, a gente está ali na caminhada, mas a palavra de uma pessoa que nos guia sempre faz toda a diferença. A gente vai deixar suas redes sociais também na descrição aqui do vídeo, principalmente por causa dos seus livros, que são muito interessantes, né? Para quem quiser adquirir, pode entrar em contato com o senhor daí, né, Frei? Com certeza, pode entrar em contato comigo. E eu respondo todo mundo no Instagram, todas as pessoas que entram em contato comigo eu respondo. Agora mesmo eu estou indo para uma empresa, para fazer uma bênção, para poder conversar com os donos de uma empresa, e assim é a missão nossa. Que bom. Muito obrigada, Frei. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito bom, né, meninas? Nossa, agora estamos abençoadas, iluminadas por essa palavra. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Então, eu vou reiniciar a nossa conversa aqui, iniciando o bate-papo, então, com a Gisele. Ela que é terapeuta, né, Gisele? Terapeuta, sim, palestrante, mentora. Fala para nós sobre esse alinhamento emocional e fé. O que você tem para nos dizer com relação a ser empreendedor? De que maneira eu preciso alinhar a fé aí, as minhas emoções, para empreender bem? Bom, estou muito feliz de poder contribuir com essas mulheres e com todos os homens e mulheres empreendedores que estão nos assistindo. E eu vou falar rapidamente da minha trajetória. Eu, depois de relacionamentos difíceis, relacionamentos abusivos e desejos que não se concretizavam na minha vida, perdi 2 filhos, né? Tive uma filha, um aborto espontâneo, depois uma filha que nasceu com uma má formação. E eu comento que foi ali que Deus falou comigo diretamente, falou assim: olha, é isso que você deseja para sua vida, então eu vou te entregar essa filha para que você realmente professe a tua fé e mostre que eu seria uma boa mãe. E, enfim, minha filha ficou comigo 8 meses, faleceu, e nesse período eu era professora de escola pública, mas depois de 2 anos ele me presenteou de novo com mais uma menina. E o tempo foi passando e eu fui me aprimorando no meu autoconhecimento e fui descobrindo que o meu lugar não era somente dentro da escola. Que o meu lugar era de ensinar as pessoas a se conectarem com as emoções delas, assim como aconteceu comigo durante todo esse processo, né, da perda dos filhos e tudo mais, desde a minha adolescência, com processos depressivos, enfim. Teríamos que gravar um podcast só comigo para contar tudo isso. Nossa, vai render muito, né? Então, eu estou resumindo aqui só para contar como que eu cheguei no empreender, empreender com fé. Então, quando eu fui estudando a mim mesma, me reconectando com Deus, e eu trouxe aqui um trecho, um salmo. Abra a Bíblia, como abra diz minhas sua colegas Bíblia. aqui. O Salmo 138, que nos diz assim: confiança em Deus, que vê e conhece todas as coisas.
Senhor, provaste-me e conheceste-me, tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetraste os meus pensamentos, averiguaste os meus passos e o fio da minha carreira. Enfim. Quando eu ouvi esse salmo, e foi agora, nessa semana, né, ouvindo ele sendo cantado mesmo, eu falei, é sobre isso que eu faço. É sobre acreditar que Deus guia a minha vida. E aí, sendo mãe e trabalhando 40 horas, e depois veio mais uma filha, então eu tenho uma filha de 10 e uma de 6, eu não tinha tempo para ser o que Deus me permitiu ser lá atrás com a minha menininha Mariana. E eu falei assim, Senhor, o que eu faço para que eu possa ter tempo com as minhas filhas e sirva a vida? Que eu considero que o nosso empreender é servir a vida. Então, me tornei terapeuta, me aprofundei, estudei muito para ajudar mulheres a se encontrarem também, trazer esse alinhamento. E hoje eu tenho esse tempo com as minhas filhas e tenho o meu tempo de trabalho. E por que eu escolhi empreender? Porque é ali que eu me sinto viva. Eu gosto de dizer que quando nós estamos trabalhando, nós precisamos nos sentir vivos e servindo a Deus. E o alinhamento emocional e fé é exatamente o que tem aqui, confiança em Deus. E eu trago a fé com 2 Fs. A fé, mas aí mais um F de força, mais um F de foco e o E de energia. Quando eu realmente olho para o que eu desejo e eu coloco toda a minha força, todo o meu foco e toda a minha energia, as coisas acontecem. E Deus me mostra todo o tempo que é isso que eu preciso fazer. É quando eu me afastei dele por um tempo e ele veio e falou, me puxou, né? Ele me puxou através de quem? Ele me puxou através da minha filha de 10 anos. Falou assim, ó, tá na hora de você voltar para casa. Frequentar a mesma igreja, né? Professar uma fé e se resgatar. Durante muito tempo, quando eu comecei a empreender, eu estava muito focada no trazer o financeiro e adorei que o Frei falou que enriquecer não é pecado. Não é pecado. Mas eu estava... Estamos liberadas, né? Eu estava nessa crença de que como eu trabalhei no serviço público e eu tinha um salário mensal ali fixo, quando eu fui empreender, eu estava focada, não, eu preciso fazer esse dinheiro, eu preciso fazer esse dinheiro. E não é sobre isso, não né? é sobre isso. E daí ali me perdi um pouco, mas ele me trouxe de volta e falou, vamos resgatar. Ai, Vamos buscar a bondade de Deus é infinita, né? Enfim, e quando você me fez o convite para vir falar sobre empreendedorismo e fé, eu falei, ele está me guiando, né? Então, resumindo, o empreender é isso, é você... Eu gosto de usar... Não é só a gente usar aquela frase, coloca o pé que Deus coloca o chão. Sim, mas o colocar o pé no que realmente te faz o teu coração pulsar. É isso mesmo. Que é aquilo que te move. Perfeito. Essa sua experiência, com certeza, ela marca a sua vida, né? E acredito que isso A gente sempre fala que ninguém trabalha com aquilo que já não fez, não mexeu no seu coração de alguma maneira, né? Ou seja, as nossas maiores dores são exatamente aquilo que nos ancoram para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, né? Isso. E eu tenho percebido muito isso aqui, cada um que traz, porque iniciou a empreender nessa área, sempre está conectado com uma dor que teve. E eu acho que isso que é o incrível desse espaço também que a gente tem, para que a gente possa levar isso para outras pessoas, porque algumas pessoas ainda estão no escuro, né? E quando eu falo no escuro, não é porque nós já estamos as iluminadas, né? Ainda não, quem dera fosse, né? Estamos em busca. Mas no escuro no sentido de não encontrou esse caminho, não ouviu, porque não é nem que Deus não chamou para voltar para casa, né? Como você falou, mas ainda não ouviu, ou não abriu, não abriu exatamente os ouvidos para isso. Então, acho que compartilhar as nossas dores e alegrias aqui é exatamente para que a gente consiga também alcançar outros corações, que é a nossa missão, né? Falando em missão, vamos então falar com a Regiane. Quando você transforma a sua arte, né, transforma a fé em arte, por que você iniciou nesse trabalho e como que você faz isso? Obrigada pelo convite para estar aqui, eu realmente fiquei muito feliz. E bem, é bem interessante como eu
vim parar nesse trabalho, porque eu trabalhava no ramo de motopeças. Nossa, totalmente diferente, Totalmente né? diferente, né? Sou formada em processos gerenciais também. Apesar que isso a gente usa, né? Sempre. Pra né? vida, pra né? vida, pra Pra tudo. vida. Né? Mas, assim, do ramo de motopeças, eu creio que foi uma capacitação já que Deus providenciou nesse falar, porque vendedor sabe como é, né? É verdade. Então, assim, primeiro ele me colocou para desenvolver essa parte. E aí, como ela comentou, né, a Gi comentou, nós sempre viemos de um trauma, de uma saudade, de alguma coisa nos... Alguma lacuna ali, né? Alguma ferida nós precisamos curar, né? Verdade. A gente precisa enxergar essa ferida, ser curado, para daí desenvolver o que é o plano de Deus para nossa vida. E às vezes esse processo é um pouquinho longo, né? O meu foi um pouquinho longo. Verdade. Então, assim, a minha caminhada na igreja começou depois que eu engravidei, né? Ela comentou sobre os filhos, e os filhos eu creio que são bênçãos mesmo, que Deus coloca na nossa vida, que realmente nos coloca no caminho que Ele traçou, né? Verdade. Até então, eu estava num caminho que eu achava que estava me satisfazendo, era muito feliz no meu trabalho, fazia amizades, mas eu sentia aquele vazio, eu sentia aquele, sabe, um desconforto, que alguma coisa faltava. Então, eu buscava sempre aprimorar aquilo, mas não preenchia. Mas é porque eu estava afastada da igreja e da fé. Assim, eu nunca me rompi com a igreja. Uhum. Mas eu não assisti uma missa, eu não professava essa fé. Então, a partir do falecimento da minha avó, quando eu me dei conta que onde estavam as imagens da minha avó, que ela tinha muitas, começou a me dar uma saudade assim, muito dolorida. E um dia eu vi uma propaganda de um curso de pintura de imagens, né, sacras. Falei, vou fazer. E, na verdade, eu comprei o curso, né, mas eu não cheguei a fazer o curso. Comecei já a praticar, e aí eu fui voltando para a igreja através desse curso, né, com pessoas. Deus foi colocando pessoas, foi colocando os seus anjos, né, guiando os meus passos. Eu tentava ir para um lado, mas as coisas iam para o outro. E assim eu iniciei com as pinturas, com essas amizades, que na verdade era uma forma de eu voltar para a igreja. Aí eu voltando para a igreja, agora eu estou começando a entender qual é o plano, que é bem maior do que pintar as imagens. Como diz aquela música, seus planos são maiores e melhores que os meus, né? Sem dúvidas. Muito melhores, muito Mas maiores. isso me ajudou a voltar para a fé. E cada imagem que eu pintava, todos pensam que primeiro eu já estava na igreja, que eu sabia a Bíblia de trás para frente. Não foi assim. Foi ao contrário. A cada imagem que eu ia pintando, eu pesquisava por que esse santo é assim, por que a cor. E aí que foi aprendendo e se apaixonando. Uhum. E com certeza, nossa, isso que você falou é bem interessante, né? O quanto que a gente precisa aprender, principalmente através da vida dos santos, né? Sim. Esses dias eu me peguei, vou confessar aqui uma vulnerabilidade minha, né? Eu já li tantos livros, já fiz tantas matérias, eu trabalhei durante muito tempo na Cúria Metropolitana como assessora de imprensa, né? Então eu fiz matéria sobre praticamente todos os assuntos dentro da igreja. Mas confesso que eu nunca li um livro inteiro sobre a vida dos santos. Eu falei, gente, eu fui buscar tanta coisa lá fora e a riqueza que tem. Aprender sobre a vida dos santos nos traz um aprendizado sem igual, né? Então, no catecismo da igreja. Isso. Se nós seguíssemos a palavra desde o comecinho, desde a nossa catequese, voltando lá da catequese, se nós seguíssemos desde lá a palavra e o catecismo... Pronto. Os 10 mandamentos, né, gente? Seguir os 10 mandamentos, pronto. Já facilitou bem a vida, né? É bem isso, mas a gente vai pelo caminho mais difícil, né? Somos imperfeitos, Imperfeitos, né? É verdade. Deus vem trabalhando nas nossas vidas a cada minuto. Ah, que legal. Vou querer saber mais sobre essas imagens. E essa, Sem inclusive, dúvida. Eu não sei se aparece dali essa imagem. Ah, aparece de longe ali, né? Mas é muito linda. Depois ela vai falar para nós a respeito da imagem, porque eu vou falar agora com a Ariane. A Ariane também tem aí um tema sobre empreendedorismo e a importância de se consolidar na fé. Você tem uma experiência de fé, né? Que marcou aí a sua caminhada como empreendedora. Conta para nós, Ariane. Isso mesmo. Primeiramente, obrigada, Andréia, pelo convite e as meninas por estar aqui. E sim, né? A Lírio de José Story, ela... Eu nem sabia que eu precisava dela, na verdade. Eu sempre empreendi, né, desde pequena, nasci em família empreendedora. E a Lírio de José, ela veio para mim e para o meu marido depois de um retiro, que é o EJC, o Encontros de Jovens com Cristo. Não somos tão jovens assim, mas nós fomos. Meu marido não gostou muito de ir na hora que ele foi, mas depois que ele viu quantas bênçãos a gente recebeu ali,
ele estava se sentindo incomodado por nossa idade e tanto de adolescentes que tinha. De serem jovens há De mais serem tempo. jovens, a gente é jovens há mais tempo. Mas foi maravilhoso, hoje ele me agradece. Porque, assim, nós tivemos experiências incríveis lá. E depois do EJC, eu pensei assim, essa questão do vazio, né? Eu não me preenchia com o que eu já empreendia. Ainda não parei com os outros empreendimentos, porque a Lírio de José está começando, está engatinhando ainda. Mas eu não me preenchia. Aí eu ia em um monte de eventos, li um monte de livros, assisti um monte de curso. E aquele negócio, aquela procura incessante de conhecimento. Daí, até teve um dia que a gente conversou e você comentou, nossa, a gente poderia ter um manual. E nós temos um manual para a nossa vida, para o nosso empreendimento e, né, para tudo, que é a Bíblia e o Catecismo. Né? Então, eu estava assim, meio que buscando o meu propósito de vida. Então, a partir daí, antes, né, um pouco desse retiro, eu e meu marido, nós começamos a tocar, né, na igreja, lá no nosso santuário São José aqui de Curitiba. E a partir daí que a gente foi resgatado, né? Teve um dia que nós estávamos lá, sentado no banquinho lá, só participando da missa. Às vezes a gente nem fica até meio avoado, a gente tá lá, mas não A cabeça tá a mil, né? Tá a mil. E a gente escutou o nosso pároco, né, falando, você aí que tem um dom, e a importância de nós partilharmos os nossos dons com a igreja, não só dons financeiros, mas os dons de experiências, né, que a gente tem. Então, ele falou isso, você que queira partilhar seus dons, se você tem vontade, se você quer aprender, venha. E, assim, mais que eu, meu marido foi mais tocado que eu. E daí eu fui atrás, e daí acabou que hoje a gente toca todos os dias, quase todos os dias. Olha só. Quase todos os dias. Estão morando na igreja já. Estamos morando na igreja. Nesses dias encontramos com uns amigos nossos, falando, nossa, vocês estão morando aqui, estamos morando aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. É bem isso mesmo, quando as pessoas falam para mim, nossa, mas você mora na igreja. Eu falei, graças a Deus. Só que tem um detalhe, acho que, não sei se foi a Regiane que comentou ali, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente está na igreja, mas a igreja não está em nós, né? Essa é a grande diferença. Eu que trabalhei profissionalmente mesmo na igreja e atuei como voluntária também em várias pastorais. Eu percebo o quanto, por mim mesma, óbvio, né? Primeiro tem que falar por mim, mas eu percebo o quanto as pessoas estão dotadas, às vezes, de boa intenção, de fazer o melhor, de dar o seu melhor, mas elas não bebem daquela fonte. Isso. Acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre, né? De beber dessa fonte, porque pode estar na igreja todos os dias, não vai fazer a menor diferença se você não estiver verdadeiramente conectada com Deus, né? Se permitindo absorver, trazer aquilo para a sua realidade, né? Não é só entregar para o outro, porque senão você se esvazia disso e aí você acaba... Enfim, acaba podemos perdendo. entregar aquilo que nós já temos. É isso, é sobre isso. E é tão claro, mas é que quando você está ali no furor das coisas, né? No dia a dia, na correria, você acaba não se dando conta. Mas para o seu negócio, de que forma você percebe que isso vem fazendo diferença, Ariane? Porque o Frei até comentou ali para nós, né? Que a fé e os negócios têm tudo a ver. E trouxe ali uma explanação perfeita. Como que você vê isso? Então, eu vejo isso como um propósito de vida, né? Que nem eu falei, né? Eu não achava um propósito. Até aqui em Provérbios 19, 21, diz assim, há muitos planos no coração do homem, mas a vontade do Senhor é que se realiza. Então, assim, às vezes a gente fica procurando coisas fora, né? Procurando, como é que fala? Pelo em ovo, porque simplesmente é o nosso querer, mas o nosso querer, às vezes, não é o querer de Deus, né? Então, até quando a gente montou o nome da Lírio de José, era para ser Paz e Bem, o nome. Só que daí eu ainda estava assim, não estava, né, convencida. Coração tranquilo. E daí eu falei, eu vou pesquisar. Daí eu fui pesquisar, já tinha uma loja com o mesmo segmento, né, que é a nossa loja de camisetas e canecas católicas. Já tinha no mesmo segmento. Daí eu falei, meu Deus, e agora? E daí eu e meu marido colocamos em oração, porque eu estava eufórica. Eu queria fazer o negócio acontecer. Daí eu falei, não, talvez não seja o momento. Daí colocamos na mão de Deus, rezamos, pedimos, Deus, por favor. E como nós participamos do Santuário São José, a gente é muito devota de São José, teve um momento que eu estava lá em casa fazendo coisa aleatória, assim, limpando a casa, e veio assim um estralo, Lírio de José. Eu falei, Lírio de José tem tudo a ver com a nossa história, entendeu? Tem tudo a ver. Até o nosso grupo se chama Unidos por José.
Então, assim, o objetivo da Lírio de José é evangelizar. O objetivo, lógico, que nem o Frei falou, nós precisamos de venda para poder seguir. Mas o nosso objetivo é evangelizar e também ajudar. Não adianta nada a gente não ter humildade, né? Então, que é o que a gente estava falando. A pessoa quer dar os seus dons, só dar, mas não tem a humildade de receber o que Deus está oferecendo para nós. E, então, assim, no nosso site já tem específico, e eu sempre falo para as pessoas que 10% das nossas vendas ele é destinado a alguma ação solidária, né? Agora, nesses meses, a nossa comunidade lá do santuário, que é a comunidade do Rocio, está em reforma. Vai entrar em reforma. Então, 10% das nossas vendas está indo destinado para a reforma da igreja. Quando terminar a reforma da igreja, nós vamos achar outra coisa para destinar esses 10%. Então, o nosso intuito não é só a venda em si. Claro, nós vamos precisar dela para poder ajudar outras pessoas. Para crescer e ajudar outras. Isso. Mas o intuito é evangelizar através das camisetas, através dos retiros que a gente participa, das músicas que a gente canta, porque onde a gente vai, a gente tá vestido de Lírio de José. Então, às vezes a pessoa pergunta, de onde? É Lírio de José. Já faz a propaganda, né? Tá certo. Isso mesmo. É isso mesmo. Vou voltar a conversar com a Gisele. Gi, quando a gente fala aqui, né, sobre todas essas questões que ancoram os nossos negócios e que elas estão principalmente conectadas com as nossas emoções. Hoje você trabalha especificamente levando isso para outras mulheres. O que você percebe que vem de lá? Você consegue no seu dia a dia também trazer essa relação? Porque é óbvio, você não vai trazer ali no seu trabalho que a pessoa precisa professar a fé. Mas você consegue perceber a diferença quando a pessoa tem uma fé concreta e quando não tem, porque não é só trabalhar emoções, né? Vai ficar com aquele vazio que a Regiane trouxe aqui para nós. Você pode estar muito bem trabalhada nas técnicas, pode ser muito competente, pode ser... Como que você lida com isso quando chega uma cliente para você e que eventualmente não professa ainda uma fé e como você já tem essa experiência, como que você trabalha isso? Bom, o nome do meu método, ele chama-se Alinhe-se. Se porque eu quero estar alinhada com o mundo, mas para eu estar alinhada com o mundo, primeiro eu preciso estar alinhada comigo. Perfeito. Quem sou eu? No meu trabalho, na metodologia eu trabalho que eu sou a união do meu pai e da minha mãe. Quem permitiu que esse casal fizesse com que eu nascesse, me concebesse? Alguém, algo muito maior. E eu vou nessa conversa com o cliente. Quem já é católico ou cristão, ou qualquer que professe alguma fé religiosa, fica muito mais leve, muito mais fácil de chegar ali. Mas as pessoas falam assim, eu não acredito em nada. Então, então, imagina que lá no início de tudo tem algo muito maior, porque a vida vem de algum lugar. Não é do nada, né? Isso. E aí, quando eu falo, então, para a gente alinhar você precisa entender que você tem uma origem. E aí eu vou buscando. Vai lapidando. Eu vou lapidando. E quando a pessoa começa a compreender os sentimentos dela, se reconectar de novo com o que ela está sentindo, ela começa a acreditar. Olha, né? interessante. Eu não tive ainda muitas experiências de alguém que não tivesse fosse ateu, por exemplo. Mas algumas pessoas que estavam afastadas da fé, assim como eu estive, elas começaram a resgatar o seu sentir. Depois eu vou te presentear. Quer que agora eu estou usando ela aqui, mas eu vou tirar. Peraí que eu vou tirar. Olha só. Resgatando o seu sentir. O que eu falo aqui? Olá, opa. João. Derrubei o negócio. Eu falo aqui até nessa caneca. Eu posso sentir. E eu falo de vários sentimentos. Que eu posso sentir medo, eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza. Eu posso sentir alegria. Eu posso sentir. Em nenhum momento a gente fala que é para você rejeitar o seu sentir. Eu preciso sentir o que eu estou sentindo para eu compreender o que ele quer me mostrar. Ele também quer me mostrar alguma coisa, né? Deus sempre quer nos mostrar algo para que aí eu decida qual caminho eu vou seguir. E vocês falaram muito de vazio, muito de buscar fora. E nós fazemos isso o tempo todo. Fica lá buscando no curso, ou fica buscando no Instagram, ou fica buscando num relacionamento. Eu acabei de falar dos livros, né? Fui buscar tantos e todas as respostas estão em nós. É isso mesmo. Todas as respostas estão em nós. E eu ainda vou além, né? Que como minha primeira formação é educadora física e eu me especializei também na terapia corporal, estão no nosso corpo. Porque no nosso corpo que foi guardado tudo que a gente vivenciou
desde nossa gestação. Então, quando a pessoa começa a se conectar com o que ela está sentindo, ela começa a ouvir. Começa a fazer sentido, né? Começa a conversar com o Criador, porque ele está aqui. É. Não existe E é vida interessante, se não né, o estiver. que a Ariane falou ali, de repente estava ali mexendo com outras coisas e veio, né? Na verdade, Veio. veio, Esse né? veio é o Espírito É o Santo É o que Espírito encontrou Santo, ela exatamente. aberta. Aberta, pediu, né? É só pedir, é simples Pedir, assim, receber. né? Vereis. E ter paciência de esperar, porque às vezes o silêncio também é resposta. Também é Às resposta. vezes a gente tem que esperar um pouco, silenciar, verdade. acalmar o coração. Às vezes o silêncio é a resposta. Nossa, isso é muito forte, mas é muito verdadeiro mesmo, né? Só Estar que a gente fica se disposta, né? rebelando, porque muitas vezes a gente pede, mas a gente quer a resposta que a gente quer, né? E na hora. E na hora, né? E não é assim que Por funciona. que não aconteceu do jeito que eu queria? É, Que foi quando, eu só vou fechar aqui, quando eu perdi meu primeiro bebê, eu me revoltei com Deus. Eu falei assim, como assim? E quando ele me deu a Mariana com uma má formação e que eu não sabia se iria ficar comigo, eu olhei para ele assim, Senhor, entendi. entendi. E eu acredito que esse nosso alinhamento nada mais é do que a nossa autoaceitação. A gente aceitar que a gente é quem o que a gente veio para ser. Só da E gente se se permitindo. aceitar, a gente já abre inúmeras portas na vida, né? Porque muitas das vezes a gente fica se rejeitando e aí começa a transferir isso para o outro e é só você se aceitar. Entender como que você é, de onde você veio, aceitar sua família, aceitar sua história, aceitar, acolher, né? Acho que é bem por aí. Não querer ser outra pessoa. Não querer ser outra pessoa, não querer estar em outra família, porque você Não- vive não exatamente aquilo existe. que você Não tem precisa. como. Nem que quisesse, Não tem né? como, né? É o assentir, né? Ele fala assim, Aceita. Sim, sim. Aceita que dói menos, né? Já diz a frase, né? Aceita que dói É mais menos. fácil, né? É verdade. Fala pra nós ali, Regiane, sobre essa imagem que a gente está curiosa para saber. Então, essa é a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, né? Quando eu iniciei, né, com as pinturas, eu já conhecia essa devoção. Mas essa devoção é interessante que ela é do Brasil, né? Essa manifestação de Nossa Senhora em Campinas. E, assim, ela própria disse que essa devoção ficaria escondida. E, assim, a devoção se refere às lágrimas de Nossa Senhora. Nosso Senhor Jesus, né, se revelou à irmã Amália, enquanto ela intercedia por uma família, dizendo que tudo que ela pedisse pelo intermédio, pela intercessão das lágrimas de Nossa Senhora, ele concederia, porque ele, filho perfeito e Deus que é, jamais poderia recusar algo pedido pelas lágrimas da mãe dele, daquela que o gerou, por escolha dele mesmo. Então, assim, é algo tão profundo que aquilo eu me apaixonei. E, assim, existem alguns dons do Espírito Santo, né? Eu descobri depois que eu tenho esse dom das lágrimas, então eu acho que não foi nada à toa, Nada né? é por Nada é à acaso. toa na nossa vida, nem por acaso. E então eu passei a me dedicar a esse apostolado. Depois também acabei ingressando. E daí o curioso é que isso me rendeu mais um produto, né, pro ateliê, porque o terço das lágrimas, ele é de 7 contas Ele é em 7 diferente. mistérios por se remeter, né, por se tratar das dores de Nossa Senhora. Então ele não é o terço mariano normal. E eu não sabia fazer terço. E aí um dia eu falei, nossa, mas eu tenho que mostrar, porque eu vou levar a imagem, como é que eu vou explicar por que reza diferente? E comprei vários fios, não conseguia fazer, aquele imediatismo, né? E tentei fazer o nó e não saía de jeito nenhum. Aí falei, não, pera aí, tem coisa errada, calma. Talvez não seja para eu fazer, né? Aí rezei a Nossa Senhora, falei, mãe... Aí também um detalhe, né, na minha história, que tudo começou a andar depois que eu me consagrei a Nossa Senhora. Também não foi da forma que eu tinha imaginado, porque seria num dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu era devota de Perpétuo Socorro, de Guadalupe. Acabei me consagrando a Perpétuo Socorro. E Olha, depois foi ela que me concedeu milagres mesmo, de cura e de vício. olha só. Bem forte. Precisa Então, voltar então para contar esses testemunhos. são bem, bem grandes. E aí, pedi a ela, né, que ela me orientasse, que ela me mostrasse qual era a vontade dela. E aí eu dormi, sonhei que ela estava justamente assim. Olha. Tipo, vai fazer. Falei, tá bom, mãe, daí acordei, nem Entendi. lavei o olho, fui lá e o nó saiu assim de primeira, Perfeito. imediatamente.
Gente, essas É sutilezas impressionante. de Deus são É. tão impressionantes que é só experienciando isso para saber, né? A gente pode falar, a gente pode contar, mas é só quem passa pela experiência mesmo para poder entender do que As se pessoas trata. incrédulas, né? Como, Aham. como ela falou dos ateus, talvez eles olhem pra gente e falem: Que louca! nossa, né? ela é doida. Gente, como é maravilhoso ser doido Como por é? Deus, pela palavra, Exatamente. por Nossa Senhora e pela Pode igreja. falar, mas não Pode tem falar coisa o que melhor. quiser, mas Aham. olha. Eu tenho um pensamento assim, que até os que não acreditam em nada Acredito em alguma coisa. acreditam em alguma coisa. É. Porque para não acreditar em nada, tem que acreditar no nada. Então, o nada para ele Já Ele é algo, acredita né? no nada, né? E é interessante isso, porque quando a gente começa a ouvir Deus, sentir Deus nas pessoas, nas coisas, quando nós nos permitimos silenciar, E ele fala o tempo todo. às vezes ele deve ficar Ele lá, se manifesta o me tempo ouvindo, todo. não tá me ouvindo? É isso mesmo. E é interessante, né? Vocês falando aqui me trouxe a memória que a gente acabou de passar pela experiência, não sei se vocês fizeram, mas a Ariane e eu participamos ali dos 40 dias Sim. Sim, do também. Rosário com o Frei, né? E assim, até eu comentei no grupo lá, né, que eu formei, eu até comentei, eu recebi vários pequenos grandes milagres, porque são coisas pequenas, mas que são grandiosas ao mesmo tempo, porque é uma coisa pequena, sutil, mas que faz a diferença na vida, né? Então, porque as pessoas incrédulas talvez esperem assim, então fez e ganhou, sei lá, comprou uma casa, fez uma viagem, coisas assim, e não é sobre isso, né? Não. Pode ser isso também, claro que pode Pode. ser, Pode e tá tudo acontecer, bem, mas- né? Pode acontecer também, mas não é só sobre isso, são pequenas coisas que a gente não consegue nem traduzir em palavras. É só vivendo a experiência Eu posso mesmo, contar né? uma experiência hoje que Claro. aconteceu? Eu acordei, eu contei para as meninas que hoje para as mulheres, que hoje, toda quarta-feira, eu estou fazendo a novena do Perpétuo Socorro, eu vou de ônibus e volto correndo, porque eu vou vou na novena das 6 da manhã. Correndo mesmo. E hoje eu acordei, eu vou correndo, porque a minha filha me pediu para levar o bolo de Nossa Senhora Aparecida para ela. Eu falei, como é que eu vou levar a filha correndo? Vem andando. E aí eu acordei, olhei para o relógio, olhei o tempo, olhei para fora, estava um tempo de que iria chover, e eu ouvi, vai que você vai chegar a tempo e vai dar tudo. E eu fui, e foi tão bom praticar esse exercício físico e chegar lá, tava começando o canto. E eu cheguei em casa com o bolo da minha filha, ela perguntou, você veio a pé, mamãe? Não, a mamãe voltou de ônibus. Mas é tipo isso. Ai, nossa, ela foi correndo na novena. Mas é porque para mim é importante esse E é movimento. muito rico isso, né? É lindo. muito rico. Eu me emociono, às vezes, assim, com coisas bobas, entre aspas, né? Mas E do que parece Deus pouco, faz. né? Bobas para os outros, Parece exatamente. que a gente sabe da nossa dor e da nossa trajetória. É né? isso. Não, e aqui, ouvindo vocês falando, né? Nós falando sobre esse tema de fé e empreendedorismo, isso para mim já é um pequeno grande milagre. Primeiro porque esse podcast não foi sonhado por mim, ele realmente aconteceu por graça divina, né? Não estava nos meus planos. E, de repente, consegui reunir à mesa pessoas que professam a mesma fé, falando do mesmo... Nossa, eu tô encantada. Eu queria transformar num podcast católico já, né? Quem sabe, se tiver nos Coloca a planos de presença do Deus, Senhor, né? deixa Deus Exatamente. sonhar em ti. Deixa Deus sonhar, isso mesmo. Mas isso para mim são pequenas coisas que marcam a vida da gente, porque eu não sei quem comentou ali Deus foi colocando, porque é bem isso, a gente vai atraindo pessoas. Você falou, né, que até agora não chegou numa pessoa ateia para você, né? Mas é porque você está conectada com um propósito maior. Então vão chegando pessoas. Não que não possa vir uma que venha te ensinar também. Eu mesma trabalhei com um colega que era ateu e aprendi muito com ele. Aprendi de verdade. Assim, eu falava para ele: nossa, você é ótimo, só falta ter uma fé. E às vezes a pessoa, na verdade, nem era ela que precisava te conhecer para, às vezes, né, conseguir reconciliar com a fé dela. Sim. Né? Às vezes a pessoa nem sabe por que é ateia. É isso mesmo. É Nem isso sabe, mesmo. às vezes está seguindo uma moda, meus amigos não quero acreditar em nada. Muitas vezes é por causa de uma dor, por causa de uma ferida, um trauma. É A isso pessoa não mesmo. sabe. E É eu isso vou mesmo. falar uma coisa que eu ouvi na homilia do Frei esse final de semana. Às vezes a pessoa não está professando uma fé religiosa e ela tem muita fé. É isso mesmo. mesmo. E é isso que
nos encanta. Eu me encanto com algumas pessoas falando, mas que religião ela é? Ela não se denomina de nenhuma religião, mas ela mostra fé nas atitudes, Sim, né? Então, com os certeza. nossos atos, né? Acho que é bem isso, deixar claro que ninguém é melhor por estar na igreja. Acho que, pelo contrário, é porque a gente precisa mais, né? A gente precisa mais, por isso que a gente está indo ali. Mas eu penso que essas pessoas que expressam a fé, mesmo não professando uma religião, se elas professassem, elas teriam infinitamente mais. Sim. Porque, gente, o sentimento de pertença que você desenvolve quando você começa a praticar uma fé não tem igual. E não o quanto tem. que talvez elas iriam contribuir com as outras Exatamente. pessoas, É, né? Porque então- quando eu entendi isso que Deus falou para mim, Uhum. que depois que eu fiz um investimento muito alto, daí que eu estava vendo que eu estava olhando só para o financeiro, Deus falou assim: volta para casa e vai fazer o que você faz lá para você, que lá você é como se eu realmente olhasse para onde eu Frutificará. isso. Não, Deus multiplicar, falou né? a mesma Frutificar. coisa pra mim. Acho que ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que ele faz isso, porque nós na verdade, nós somos muito parecidos todos, né? É verdade. Meninas, que conversa deliciosa, mas a gente já está assim, caminhando para o final. Então, vou pedir aí para a Ariane trazer sua mensagem final, falar aí do seu trabalho, que outras informações você quer trazer a respeito do seu trabalho. Eu quero dizer que você vai encontrar produtos da Lírio de José no site, antes que eu esqueça. liriodejosé.com.br. Lá a gente tem camisetas e canecas. As nossas camisetas são pensadas na sustentabilidade. Então, a gente trabalha com algodão ecológico. Nossas sacolas são de algodão também. Lindinha essa sacola. Não E- sei se dá para mostrar aqui essa câmera minha aqui. E aí você pode Isso, carregar a sua Bíblia, inclusive. Eu Ó, que carrego a minha bacana. pra lá e pra cá. Ela tá ali, inclusive, a minha sacolinha. Então, assim, muitas pessoas que já adquiriram, que ganharam de presente, eu encontro elas com essa sacolinha e falam, ai, que legal. E aí já vai fazendo a propaganda Já vai fazendo da a Lírio de propaganda. José. Fechou. Então, é isso. E dizer para as pessoas que estão começando que não desistam, não percam a sua fé, não é fácil. Mas com Deus em primeiro lugar, que é o mais importante. Eu vou ler rapidinho aqui, não ia ler, mas vou ler sim aqui, ó. Ontem o Evangelho falou sobre Marta e Maria, né? Vou ler aqui, ó, daí já explico. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz ele que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, assim, o evangelho de ontem foi como uma chibatada. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com os afazeres, com o produzir, fazer, e Jesus está ali, só esperando. Jesus está, na verdade, não só em nós somos sacrário vivo, mas quanto tempo a gente dedica de oração no sacrário, lá da nossa igreja, 10 minutos, não importa, pouco tempo ou muito tempo, não importa. Ir lá, apresentar todas as suas aflições, todas as suas angústias, colocar os seus projetos em Deus, né? Igual o Frei falou, você imagina uma coisa, você vai lá e coloca aos pés do Senhor, e ali o Senhor vai te dizer, vai ou não vai. Ele vai te dizer se é para você, se não é para você. E não fique dando murro em ponta de faca. Conversa com Deus, se ficar em silêncio, espera mais um pouco, porque Deus traz a resposta para nós. Então, sempre. Empreendedores, tenham paciência, coloquem nas mãos do Senhor, interceda junto a Maria, pede intercessão de Maria, José, né, o nosso operário, que opera sobre os trabalhadores. Então, coloque a sua fé, reze, peça intercessão pelos santos, que vão te ajudar o caminho. Com certeza. Obrigada, Ariane. Uma alegria receber você aqui. Com certeza vamos precisar de outros episódios aí. Com certeza. Até para contar os nossos testemunhos, né? Sim, fazer um Com exclusivo certeza. testemunhos. Obrigada. Então vamos aproveitar e falar com você, Vamos Regiane. aproveitar. Então, como ela falou, pega a Bíblia, né?
sobre as preocupações, né, do dia a dia. No caso, ela citou a Marta e Maria. E também tem em Mateus, né, onde está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, assim, Deus sustenta todas as criaturas, né? Os pássaros não trabalham, não ceifam, mas eles estão vestidos, estão alimentados. Então, nós, quando nos colocamos a trabalho do nosso Senhor, Ele não vai nos desamparar. De forma Como alguma. Nossa Senhora de Guadalupe disse ao índio: vai fazer o que eu tô te mandando, que do seu tio eu vou cuidar, rapaz, vai! Confia, né? Conosco Confia, também funciona confia, dessa forma. Então, confia. quando a gente se coloca, eu continuei pintando, mas eu não consegui desenvolver a parte financeira, a venda, né? Então, assim, eu estava fazendo um trabalho, mas ele não estava me dando rendimento. Uhum. Até que eu comecei a servir em primeiro lugar. Dedicar horas de oração pelas É manhãs, isso, é sobre dedicar o isso. dia, servir na igreja, fazer o apostolado. Aí a coisa começou começa a fluir É bem esse caminho. tranquilamente. Que bom, uma alegria também receber você. Obrigada. Vou ficar esperando com certeza você vir trazer aí os seus testemunhos para Com edificar a certeza. vida de Tudo outras tá fluindo pessoas. tão bem que a gente nem quer ir embora, É na verdade. verdade. Queríamos mais tempo. Queríamos mais Queremos tempo, mais né? tempo. Queremos mais Que tempo. bom, obrigada. Até deixa eu Regiane. entregar já o presente Ai, que eu trouxe. Gente, eu sou uma pessoa muito abençoada. Tinha que ser mesmo, Nossa né? Senhora do Olha Perpétuo só, cadê? Socorro, Dá pra porque eu mostrar recebi aqui. dela Ali. milagres. Então, Ai, que eu não podia linda. deixar de honrar a Nossa Senhora do Não, Perpétuo e faz todo Socorro. sentido. Eu fiz novenas seguidas durante 10 anos no Santuário do Perpétuo Socorro. 10 anos consecutivos. Com a Uau. graça de Deus, Deus né? seja louvado. Claro, faltei um ou outro, talvez por gripe, alguma coisa, mas foram 10 anos, assim, então eu tenho uma história com ela. É. Muito obrigada. Gisele, vamos finalizando. Vamos, então eu quero fazer o convite para quem está nos assistindo e também para vocês de me seguirem no Instagram, meu perfil @Gisele Maltaca, Gisele com 2 L's, para que eu possa, dentro dos meus conteúdos, ajudar vocês a se conectar mais com as emoções, porque mesmo que nós estejamos muito bem conectados com Deus, às vezes o nosso corpo está desconectado. É isso. Então, alinhar as emoções é muito, muito importante. E também, ó, ela tá cheia de Tem um presente hoje. presente para A mim. caneca é sua. Muito Você sempre obrigada. lembrar que você pode sentir e escolher se você vai Ai, ficar que no linda. sofrimento ou se você vai se alegrar. Que né? bom. A alegria de Jesus é a nossa força. Isso mesmo. Amém, é isso mesmo. Gente, não tenho palavras para agradecê-las. Fiquei muito feliz, eu não falei aqui, mas tem um presente aqui também para mim, né, da Ariane, muito obrigada. Mas a presença de vocês para mim já foi um grande presente, falar sobre esse tema. Eu espero que vocês voltem, que possamos Sem falar dúvidas. aí muitas outras vezes, porque eu sei que cada uma carrega no coração uma mensagem incrível que merece ser levada para o mundo. E você que ficou até agora nos acompanhando, quero agradecer também, quero dizer que você faz toda a diferença aqui, porque se não fosse você aí nos dando audiência, não teria sentido nós levarmos esse conteúdo. Então vamos finalizar com o nosso brinde, meninas. E a nossa frase, né? A minha frase que eu gosto de trazer aqui, que é: seja forte e corajosa, comunique o seu melhor. Vamos lá? Seja forte e corajosa, comunique o seu melhor. Até o próximo episódio.